Olá, seja muito bem-vindo. Esse vídeo vai ser mais um vídeo da série que eu tô fazendo sobre o livro As 6 Lições do autor Ludwig von Mises. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o último capítulo aqui do livro, nessa ordem, que é o capítulo sobre política e ideias. E se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O século XVIII e o século XIX ali, eles fizeram com que o mundo tivesse um grande progresso, porque foi nessa época que aconteceu a Revolução Industrial e foi ela que contribuiu para que grande parte da população melhorasse ali a sua qualidade de vida e também adquirisse uma certa estabilidade na sua vida, né? Que não acontecia antes, que não existia antes, ou seja, hoje em dia, por exemplo, a nossa vida ela é muito mais fácil do que a vida dessas pessoas, né, antes ali do século XVIII. Então, hoje em dia, a gente consegue ter uma maior previsibilidade sobre as coisas que vão acontecer, diferente do que acontecia naquela época, né, que era tudo muito mais imprevisível, incerto e mais difícil também. E como consequência disso, na mentalidade ali das pessoas, né, da massa, e até mesmo de alguns estudiosos, eles começaram a ficar muito otimistas com esse cenário e eles acreditavam então que a partir desse momento não haveriam mais guerras, né? Porque não haveria mais uma necessidade de se fazer guerras. O que foi verdade até por um certo período ali, só que no século XX isso voltou a ser uma preocupação mundial. Mas ao contrário do que muitos estudiosos ali pregavam na época e até hoje alguns deles, as causas desse problema não foram apenas econômicas. Mises diz que inclusive a gente não consegue separar essas causas políticas das causas econômicas. Tá tudo interligado ali, que quando um país, quando uma população, ela começa a perder a sua liberdade e os órgãos ali governamentais começam a se deteriorar, começam a ter problemas, isso decorre tanto de ideias políticas ruins quanto de ideias econômicas ruins, e que as duas coisas elas andam ali juntas, não tem como a gente separar a política ali da economia. E o que aconteceu foi que os sistemas constitucionais que foram nascendo ali nessa época, no início do século XIX, eles depois na prática se viu que eles acabaram descolando um pouco da realidade, porque eles foram criados se baseando nesse otimismo todo que estava acontecendo naquela época, que depois se viu que aquilo e a realidade eram coisas diferentes. Esses sistemas constitucionais que nasceram, então, ali nessa época, no início do século XIX, eles partiam do pressuposto que todo cidadão de bem, ele tem um objetivo em comum, que é o bem-estar da nação, e que esses cidadãos de bem não estariam interessados em conquistar outros países, né, não estariam interessados em guerra, né, em brigar ali com os países, e que sempre estariam interessados em um único objetivo comum, que seria esse bem-estar ali da sua população. Nessa época, inclusive, eles achavam ali a luta partidária uma coisa muito natural. As pessoas que tinham um pensamento parecido, elas se juntavam em um mesmo partido, só que isso não era uma coisa engessada como é nos dias de hoje. Se a pessoa ali, ela estava descobrindo, né, aquela ideia, chegava a uma conclusão de que aquilo não era o que ela pensava e ela resolvia mudar de ideia, ela poderia mudar de partido tranquilamente, porque o objetivo principal de cada partido era discutir as ideias com os outros partidos e encontrar qual seria a melhor solução para a população, e não querer fazer com que o outro, né, a todo custo, tomasse a sua ideia como verdadeira. Então era uma questão ali mais de discutir ideias e crescer junto para chegar a uma solução que fosse a melhor solução, e não como é hoje, por exemplo, que cada um quer estar certo e na verdade não tá nem aí para esse bem-estar comum ali, né? Só quer ter razão e quer que o outro concorde com você. Partia-se também do pressuposto que o governo, na teoria, ele não iria intervir na economia, né? A economia seria livre, seria uma economia de livre mercado, onde as trocas aconteceriam livremente. Só que eles também, né, como eu acabei de dizer, acreditavam que o único objetivo de todas as pessoas era o bem comum da nação. E como na prática isso não era verdade, né? As pessoas têm objetivos diversos, né? Nem todo mundo estava pensando no bem da nação, a maioria estava pensando no seu próprio bem, e isso acabou criando ali um grande buraco, né? Que foi preenchido pelo intervencionismo, né? Eu tenho um outro vídeo aqui que é sobre um outro capítulo desse livro, que o Mises fala especificamente sobre intervencionismo, eu vou deixar o vídeo aqui. Isso que acabou criando ali esse buraco que foi preenchido pelo intervencionismo, ou seja, o governo ali intervindo cada vez mais na economia. E como vocês já devem saber, porque eu já falei também em outros vídeos sobre esse livro aqui, quando o governo ele começa a intervir na economia, as coisas elas estão conectadas, então não tem como intervir só na economia e deixar a política de lado, ou deixar a parte social de lado.
uma coisa tá ali conectada com a outra, então começa a intervir na economia, isso começa a afetar o nosso dia a dia, vai começar a afetar outras decisões que as pessoas vão perdendo ali a sua liberdade para tomar, ou vai afetar a sua vida que você vai acabar pagando mais por um produto que não precisaria pagar mais se ele tivesse ali sendo pautado pelo livre mercado. Então isso começa a afetar demais a vida de toda a população, então não é só a economia que já seria coisa suficiente, né? As coisas elas estão conectadas, então o governo ele começa meio que a controlar a vida das pessoas. O Mises fala que hoje em dia, praticamente em todos os países do mundo, né, com exceção de alguns, essa estrutura de partidos que eu acabei de mencionar ali, que os partidos eles se uniam por interesses comuns, né, por ideias comuns que eles defendiam e que eles ali discutiam ideias para chegar no objetivo final, que era sempre o bem-estar de toda a população. Isso não existe mais hoje, né? Na verdade, o que existe hoje é cada político ali defendendo alguma minoria. Tem o político que defende os produtores de feijão, tem o político que vai defender as feministas, tem o político que vai defender os professores. E o que são cada um desses grupos? São minorias. Só que se cada político, em vez de se preocupar com o bem-estar da população como um todo, né, com questões universais ali, ele ficar se preocupando com pequenas questõezinhas de cada um desses grupos, na verdade o que vai acontecer é que sempre vai estar sendo tirado de um para dar para outro. O governo ele não está criando nenhuma riqueza, ele está simplesmente tirando, né, fazendo com que outras pessoas paguem mais para dar para aquela minoria. Mas daí vai ter outra minoria que vai querer alguma coisa, ela vai tirar dessa daqui para dar para essa. Então o dinheiro ele só tá passando de um bolso pro outro, só que no final das contas todo mundo tá pagando mais caro por isso. E o Mises ele dá um nome para isso, ele chama de grupos de pressão, ou seja, cada grupo de pressão tá ali pressionando o governo, né, a dar dinheiro para os seus, né, para aquela minoria que aquele político ali defende às custas de todo o resto da população. E aqui é interessante eu mencionar um outro vídeo que eu já fiz aqui, que é sobre o livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos do Bruno Garchagen, que ele fala, né, como que a gente acaba com esses privilégios, né, porque isso é um privilégio quando não é igual para todo mundo, quando só uma parcela da população tem aquele benefício, aquilo é um privilégio. E quando ele fala como a gente faz para acabar com esse privilégio, basta a gente parar de fazer o que vem sendo feito, que é quando você enxerga alguém tendo um privilégio, em vez de você tentar acabar com aquele privilégio, você quer ter aquele privilégio para você também. E ele falou que com esse pensamento, com certeza a gente não vai chegar a lugar nenhum, a situação só vai piorar. E é exatamente isso que o Mises está falando aqui também. E a conclusão desses grupos de pressão, né, que foi o que virou ali os partidos dentro do governo, é que a única coisa que não está sendo representada ali é a nação como um todo. Porque qualquer decisão que os políticos forem fazer ali, que o parlamento, né, enfim, quem tem poder de tomada de decisões vai ser pautado nessas minorias que eles defendem. Então, seja uma decisão política, econômica ou social, cultural, enfim, ela vai ser pautada nos interesses de uma minoria, né? Aquele político vai defender os interesses da minoria que ele defende, o outro vai defender da outra, e isso fica ali um cabo de guerra que, na verdade, no final as pessoas não são beneficiadas, né? O todo ali, ele é prejudicado em favor de pequenas minorias. E é justamente isso que acaba alimentando uma coisa que o Bruno Garchagen também fala nos livros dele, que é o paternalismo, né? A gente fica clamando por esse paternalismo, parece, que é, ou seja, o Estado como um salvador da pátria, né? Como se fosse um pai que vem ali te ajudar, que ele precisa te auxiliar, senão você não consegue fazer aquilo sozinho, né? Essas minorias ali que os políticos estão defendendo, elas estão clamando cada vez mais por direitos, que na verdade muitas vezes, né, são privilégios e não são direitos, que, como eu acabei de dizer, já repeti várias vezes, vou repetir de novo, é às custas de toda a população que está pagando aqueles privilégios de algumas pessoas, né? E com isso o Estado ele cresce cada vez mais e vai controlando cada vez mais a vida da população como um todo. E ali, mais pro final do capítulo, o Mises parece até que ele fica meio bravo, assim, porque ele tá falando que lá no século XIX, no início do século XIX, dos parlamentos ali da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, as discussões eram sobre questões universais ali, que ele considera muito importantes, como a liberdade, a luta contra a tirania,
como eles vão fazer para os países cooperarem uns com os outros, né? Essas que eram as discussões ali daquela época. Ele diz que hoje em dia as discussões são em torno do preço do amendoim. E o que ele quis dizer com isso? É que hoje em dia se discute ali picuinhas, né? Ou seja, pequenos detalhes dentro de cada minoria e se esquece das questões universais, né? Que na verdade são elas que vão ali movimentar o mundo como um todo. Se a gente for pensar apenas ali nos detalhes, vai ser um tirando do outro e as pessoas elas não vão conseguir melhorar as suas qualidades de vida, né? E junto com esse aumento do intervencionismo, que por sua vez vai aumentar os gastos públicos, né, que somos nós, todos nós, contribuintes que estamos pagando, também fica muito mais difícil fazer aquilo que realmente importa, porque toda vez que, enfim, qualquer político ou algum governo for querer fazer alguma coisa que realmente vai beneficiar ali a nação, ele vai ser barrado, porque sempre vai ter alguma minoria ou algumas minorias que vão ser contra aquilo, porque eles estão pensando nos seus próprios interesses, né? Então, as leis ali, elas não acontecem, as coisas não conseguem ser decididas em prol da nação, elas são sempre decididas ou barradas ali por essas minorias. Mas então, frente a todo esse problema ali explanado pelo Mises, qual seria a solução? Primeira coisa que ele fala que a solução com certeza não é ter um ditador no poder, porque apesar de parecer muito bonito, lindo, maravilhoso, né, que ele vai fazer coisas que nunca ninguém fez, isso no final das contas normalmente são só promessas, e depois de assumir o poder, a primeira coisa que os ditadores costumam fazer é barrar ali a imprensa e barrar a liberdade de expressão das pessoas para que elas não consigam mais contar essa história, ou não consigam mais comparar aquilo que a pessoa antes de se eleger ou de assumir o poder falava com aquilo que ela vai fazer logo após, né? Porque normalmente são coisas diferentes, ela promete uma coisa, mas na prática vai estar sendo feito outra, né? Tem muitos ditadores ali para contar essa mesma história, e normalmente a primeira coisa que termina é a liberdade de expressão para que essa história não seja contada. Mas então qual seria essa solução? O Mises ali ele conta que muitos estudiosos acreditam que as civilizações, que toda civilização ela tem um começo, meio e fim, que ela tem ali uma evolução, uma ascendência e que depois ela vai cair em declínio até ser exterminada, que isso seria uma coisa inevitável. Muitos estudiosos realmente acreditam nisso, mas ele fala que não. E ele dá o exemplo ali da civilização romana, né, que lá foi exterminada lá no século III, mas que até chegar ali ela foi uma civilização completamente evoluída, se for comparar com os dias de hoje. Ele falou que lá no século III, quando ela terminou, foi só na Revolução Industrial, ou seja, só ali no século XVIII, XIX, que se teve uma civilização tão assim pra frente quanto foi essa civilização ali no Império Romano. Mas daí ele mesmo questiona, né? Então por que essa civilização se terminou, né, naquela época? Ele fala que foi por questões econômicas ali, foi por causa do intervencionismo e da inflação, que fez com que a maioria das pessoas ali perdesse tanto poder de compra que elas, na verdade, começaram a passar fome, né? Pessoas começaram a voltar para o campo, porque elas não tinham mais como comprar comida, né? Foi feito o tabelamento de preços, a inflação estava tão alta que, claro, naquela época não tinha todos esses parâmetros para medir, né? Mas em outro vídeo eu já mencionei como que eles imprimiam dinheiro lá em Roma, né? Que não tinha máquina de imprimir dinheiro, não tinha nem papel moeda. Eles ali modificavam a liga que fazia as moedas. Em vez de ser uma liga mais pura ali de prata, de ouro, eles misturavam outros metais para que aquilo não valesse tanto, né? Então era assim que eles imprimiam dinheiro naquela época. Só que o efeito era o mesmo, né? Apesar de ser feito de uma forma diferente do que é hoje, o efeito era o mesmo, né? Havia muita inflação e as pessoas perdiam o seu poder de compra até chegar num limite que elas simplesmente passavam fome nas cidades. E por isso elas começaram a voltar para o campo, teve esse êxodo ali para o campo e naquela época inclusive surgiram leis que proibiam as pessoas de voltar para o campo, só que é óbvio que elas não funcionaram, né? Porque ninguém vai querer passar fome e morrer ali na cidade, sendo que eles poderiam ir para o campo tentar, né, pelo menos lá plantar o que eles poderiam se alimentar com aquilo. O principal de ser entendido aqui, né, a mensagem principal que o Mises quer passar é que naquela época esse descontrole da economia lá no Império Romano já causou o término ali do Império. Então ele diz que hoje a gente está se encaminhando muito para isso, com esse descontrole que está acontecendo na economia. Isso lá nos anos 50, né, quando ele fez essa palestra, que hoje em dia está muito pior, né? A gente inclusive está se encaminhando ali para uma inflação super alta, né? Segundo Mises, há uma esperança porque tem um ponto que é
completamente diferente da civilização romana lá para nossa, que é o acesso à informação. Ele falou que naquela época tudo isso, né, todo esse declínio ali da civilização romana aconteceu sem que eles conseguissem no final das contas entender o porquê disso tudo, né? O porquê a civilização ali estava se terminando. Tanto que por isso que eles não conseguiram se reerguer, eles não conseguiram se levantar, porque eles nem conseguiram compreender o todo daquilo ali. Só que hoje em dia muitos estudos já foram feitos, né? Já está completamente entendido o que causa a inflação, né? As consequências negativas disso, apesar de que muitos estudiosos ainda defendem essa inflação como uma forma de governo, uma política governamental, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas esse acesso à informação que hoje em dia existe vai fazer total diferença. Então, por isso que o Mises é tão otimista. Apesar de existir muita informação errada sendo espalhada ou sendo ensinada por aí nas escolas, nas universidades, a informação certa, ela existe. E o Mises é um defensor de que ideias só podem ser combatidas com ideias. Como a nossa civilização vai sobreviver, então? Justamente explicando para uma quantidade cada vez maior de pessoas a informação correta, né? Explicando as consequências desses males, que é confisco de propriedade, tabelamento de preços, inflação e por aí vai. A nossa civilização, ela vai sobreviver através da informação, através das ideias que defendam a liberdade, para justamente a gente conseguir espalhar o máximo possível essas ideias. Então é isso, pessoal. Nesse capítulo, o Mises ele faz meio que uma retrospectiva ali, né? Porque é o último capítulo do livro, a última palestra que ele deu. Então é meio que um fechamento ali de tudo. Você tem que ter lido ali os outros capítulos para conseguir pescar ali algumas informações que ele dá nas entrelinhas. Mas a mensagem principal é que justamente essas ideias, essa informação é isso que vai mudar o mundo, né? Sendo bem otimista ali, como o Mises era naquela época, que há possibilidade das coisas serem diferentes, né? Só que a gente precisa que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações certas e não se deixem ali manipular, né? Então, o nosso papel é justamente ser esse agente de informação, né, que leva esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.